Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor de hoje vai falar sobre a saúde da sua boca e um pouquinho da parte estética. Lentes de contato para os dentes. Você já ouviu falar? Sabe da novidade? Será que é o chamado hoje sorriso dos artistas? Será que você pode ter um sorriso mais harmonioso, mais charmoso? Será que isso é simples de fazer? Como é a técnica de colocação? Tem desgaste no dente? Não tem? São tantas perguntas. Hoje quem tira as nossas dúvidas é o Dr. Daniel Machado. Ele está aqui ao meu lado, é cirurgião dentista. Não saia daí, estou te esperando depois da vinheta, porque o Consulta ao Doutor já está no ar. Para você que nos assiste de qualquer parte do mundo, o Consulta ao Doutor já está no ar. E durante esta tarde, durante a próxima hora e meia, você tem a oportunidade de tirar suas dúvidas aqui no Consulta ao Doutor. Olha, tem muita coisa pra gente conversar. Nesse primeiro bloco, eu quero saber dessas novidades, né? Falar de lente de contato para os dentes. Já faz algum tempo que eu ouço falar disso, mas será que só é algo, uma técnica só utilizada pelos artistas, pelos famosos? Porque se você pegar fotos, às vezes, de gente famosa, atores, né, atrizes, de tempos atrás, o sorriso é totalmente diferente. Será que essa é uma técnica utilizada por eles hoje em dia? Então aproveita para tirar sua dúvida. Lente de contato, então, para os dentes é o nosso tema. Você quer saber se dá para fazer em apenas um dente, que você tem uma falhinha? Como é que você arruma isso, deixa o seu sorriso combinando com o seu rosto, né? Isso é importante também. A tecnologia hoje nos proporciona programas de computador também para medir, tem toda uma estética facial. Tudo isso vai ser esclarecido aqui durante o programa. Participe, você sabe que é muito fácil participar. 0 operadora 11 3337 5886 3337 5886. Pode ligar para cá. Se não quiser falar ao vivo aqui conosco, deixa a sua pergunta com a nossa produção. Participa pela internet. Nós estamos no Twitter, @consultadoutor, no Instagram, que é a rede social de fotos, @consultaaldoutor. O nosso Facebook continua fazendo o maior sucesso. Eu convido você que ainda não entrou na nossa página do Facebook, corre para lá. facebook.com/consultaaldoutor. Você encontra sempre novidades. Tem sempre fotos de quem passa por aqui. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, tem o tema do programa. Fica fácil, porque quando você curte a página, você recebe no seu feed de notícias, sem precisar ir atrás dessa informação. Então, curta a nossa página, compartilhe com seus amigos e familiares, para que mais pessoas possam ficar muito bem informadas aqui conosco. E, claro, faça a sua pergunta. Quando você não quiser ser identificado, olha, não tem problema. A gente tem um recurso, uma ferramenta que funciona muito bem nesses casos. Manda uma mensagem particular e nesta mensagem particular me avise que você não quer ser identificado. Não tem problema. E também não tem desculpa para não assistir a consulta, porque nós estamos agora ao vivo na internet, www.hittv.com.br. Vai ficar fora, agora não tem uma televisão para seguir junto com você, não tem problema. O seu celular com acesso à internet, um tablet com acesso à internet também, ou o seu computador, notebook, você consegue nos assistir. Pode mandar e-mail para cá para sugerir pautas e perguntas para os próximos programas, consulta@hittv.com.br. Meu convidado de hoje, ele está de volta, é o Dr. Daniel Machado, cirurgião dentista. Doutor, obrigada por ter vindo, é um prazer te receber aqui. Eu que agradeço, muito bom voltar aqui novamente. E olha, a nossa última entrevista foi muito legal, porque a gente falou sobre o uso da toxina botulínica, né? Muita gente hoje sofre com o apertar dos dentes, do bruxismo, né? Foi muito legal saber do uso terapêutico, né, da toxina botulínica na odontologia. Para mim foi uma descoberta, uma ferramenta muito boa. Então, quando você pensa em algum problema da TM, por exemplo, adorei. Por isso você está de volta aqui. Olha, tem tanta coisa para a gente falar da parte estética, né, doutor? Vamos lá. A parte estética hoje ganhou muito espaço na odontologia, né? Antigamente, só você conseguir devolver função, mastigar, o conforto para o paciente já era suficiente. Hoje não. O paciente chega na sua clínica,
ele quer tanto o conforto quanto a estética. Se você não conseguir devolver isso para ele, você tem insucesso. É verdade. Então hoje está muito claro que todos os dentistas, os cirurgiões, eles têm que ficar atento a essa parte voltada mesmo à beleza, à harmonização do rosto e à harmonia do sorriso. Agora, doutor, nossos dentes, no decorrer da vida, eles vão se desgastando, vão sofrendo um desgaste que é natural. Alguns um pouco mais acelerado, quem aperta os dentes, né? Uma fratura ou outra, você pode quebrar o dente, então ter problema. Hoje em dia não é mais nem um grande mistério e nem um grande problema. Sofrer uma fratura, por exemplo, né? Sofre uma fratura, é triste pela fratura, mas não significa que você vai ficar com o dente quebrado a vida toda, né? A lente de contato, ela vem como um recurso também para os traumas? A lente de contato, a odontologia estética é muito inovadora. Então, com o passar do tempo, os materiais tiveram adesão, como ficar presos aos fragmentos dentários muito mais fácil do que era antigamente. Então, quando você tinha uma fratura no passado, se tinha que fazer uma coroa, um tratamento de canal, era muito mais complicado de você devolver a estética ao paciente. Hoje a gente consegue colar fragmentos de porcelana. Então o pedaço que quebrou do dente, a gente reconstrói só aquele pedaço e cola, vai aderir ao dente muito mais do que antigamente. Então a gente consegue fazer mínimos detalhes, não precisa ter grandes tristezas como era no passado. Sim, porque antigamente você ficava pensando, aquele era o dente permanente, não tem outro para nascer, então você ficava com aquele problema na boca. E alguns acertinhos que na época, 20, 30 anos atrás, foram feitos, né? Então quando vinham sendo feitos quando havia necessidade, passava pouquíssimo tempo, você já tinha quebra de novo, né? Isso hoje vem para melhorar, dar mais qualidade e segurança para esse paciente, né? Segurança é a palavra. Com essa adesão que eu comentei anteriormente, ela é muito mais forte ao fragmento dentário. Então o que a gente consegue devolver a estética, a harmonia do sorriso, sem que tenha aquela preocupação de será que vai cair, será que isso vai durar quanto tempo, mas meu dente corre o risco de no meio de um jantar ele pular. É um pesadelo isso, né? Se a gente fizer um planejamento correto e um tratamento com materiais de ponta e do jeito certo, aí a nossa previsão de sucesso é muito maior. Tá. Agora, as lentes de contato, elas vieram depois de muitos anos de utilização das facetas de porcelana, né? Queria que você falasse um pouquinho das facetas, se elas ainda são utilizadas ou se hoje, pelo benefício das lentes de contato, que a gente ainda vai falar mais sobre elas, as facetas vêm sendo deixadas de lado. Então, assim, para deixar claro o que é uma faceta e o que é uma lente de contato. Uma faceta, os dois são de porcelana. A faceta, você tem que fazer um desgaste no seu dente. Então, ou o dente é fora de posição, ou ele é muito escuro. Então, você lixa ele, faz um preparo para depois colar uma lâmina de porcelana. Então, antigamente, não existia uma faceta, uma lâmina fina. Então, todos os dentes tinham que sofrer um desgaste. Hoje em dia, com o avanço da técnica e dos materiais, a gente consegue fazer uma lâmina tão fina que em muitos casos você não precisa desgastar o dente em nada. Simplesmente cola por cima, faz uma cimentação com um cimento próprio para isso, um cimento à base de resina. Essa lâmina é colada sobre o dente sem nenhum tipo de preparo. Então o que a gente fala hoje não é que a faceta não é mais usada, que ficou para trás. A gente hoje seleciona o caso, o paciente, e em todos os dentes a gente vai fazer sempre o menor preparo possível, desgastar o menos possível. Tem dente que não vai ser desgastado nada e tem outros que vão sofrer preparos menores do que fazia antigamente. Então é um tratamento que ganhou o país e o mundo, tem sido muito aceito porque você não tem que desgastar tanto. Então, desgastar dente é sempre uma grande preocupação. Então, eu, por exemplo, tenho medo de mexer em dente porque se tiver um desgaste, se não gostar depois, tem sempre uma insegurança com relação a isso, né? Agora, a pessoa que utiliza a lente de contato, e a gente fala mais daqui a pouco sobre a espessura dela, usou a vida inteira, nunca deu problema, mas um determinado ponto da vida a pessoa falou, queria tirar. Pra tirar. Dá pra tirar? Dá pra tirar.
você não consegue remover sozinho. Tá, não em casa, pelo amor de Deus. Não tente. Você vai a um profissional, existem brocas específicas que desgastam somente a porcelana, não desgastam o dente. Então, o cirurgião dentista vai removendo essa porcelana até chegar no dente. Quando chegar no dente, ele para. Só que eu posso te falar que isso é muito raro, muito difícil. Um paciente que tem lâminas de porcelana, que ele já aprovou e já gostou, já se acostumou com isso durante muito tempo, ele pedir para remover. Alguns casos, os pacientes que têm tratamentos mais antigos, eles pedem para trocar, porque hoje a gente consegue ter uma estética melhor. Mas remover e ficar sem é uma opção difícil de acontecer. É mais para um desencargo de consciência. Mas pode tirar, mas pode. Se não gostar, vai tirar, só para você ter esse confortinho. Se não ficar do jeito que quiser, a gente repete, ou se depois de um tempo enjoar, aí pode tirar. Agora, a diferença que a gente vê nos sorrisos de alguns artistas, pessoas muito famosas. Gigante, né? Então, o dente, ele não muda dessa maneira, né? Ele só vai desgastando com o tempo, né? Não tem como você ganhar tamanho de dente, né? Sem fazer um procedimento estético, né? Com o cirurgião dentista. Isso que a gente vê são facetas, lentes de contato. Não sei se você, por exemplo, conseguiria ver a diferença, mas são procedimentos estéticos feitos com o cirurgião dentista. Hoje, vamos falar que está na moda, né? No tratamento do momento, a gente fala que são as lentes de contato. Legal. Só que não são todos os casos que a gente consegue fazer lente de contato, o que seria sem nenhum tipo de desgaste. A gente vê nos atores, atrizes, muitas transformações, dentes pequenos, maiores. Em alguns casos, nós acostumados com técnica, a gente sabe o que foi feito. E tem outros casos que tem várias técnicas conjuntas, facetas, lentes de contato e até coroas totais que englobam todo o dente. Então são transformações mesmo, e hoje a gente realiza muito esse tipo de tratamento. E tem algumas pessoas tão preocupadas com não deixar aparecer, né? Porque a gente só percebe a diferença mesmo quando você pega a foto do início da carreira com a pessoa hoje, né? Porque a mudança foi acontecendo, mas de repente primeiro você fez uma mudança discreta, depois você fez outra mudança discreta em cima daquela outra, e aí você tem um resultado cada vez melhor e do jeito que aquela pessoa queria, né? Alguns pacientes, eles têm essa preocupação, tanto famosos ou não. Que eles não querem sofrer uma transformação enorme. Essa é uma grande preocupação, né? É uma grande preocupação. A gente vai falar mais sobre isso já. Deixa eu atender a nossa telespectadora Luzia, que está na linha, do bairro da Tijuca, lá no Rio de Janeiro. Oi, Luzia, tudo bem? Boa tarde. Oi, boa tarde, tudo bom? Graças a Deus. Jóia. Seja bem-vinda. Olha só, uma pergunta. É o seguinte, eu já sou idosa, né? Eu tenho uma ponte. Ponte não, é rote, né, que fala. E tenho só uns pedacinhos de dente. Eu queria saber se essa faceta você pode fazer com algumas, assim, com cacos de dente. Porque está explicando, mas tem que ter um dente inteiro para poder fazer o desgaste, né? Não, eu queria saber assim, se tem como, com pedacinho de dente, se tem como fazer essa lente de contato, por favor. Tá joia. Obrigada, Luzia. Um abraço para vocês aí do Rio de Janeiro. Doutor, boa pergunta. Tem gente que não tem o dente inteiro, você não quer, a sua mudança não vai ser só um pedacinho, um dentezinho que tá quebradinho que você quer arrumar. Mas tem gente que só tem um pedacinho de dente. Então, assim, a gente, como eu comentei antes, conseguiu melhorar muito a adesão da porcelana ao remanescente, ao que sobrou do nosso fragmento dentário. Então a gente consegue, às vezes tem caquinhos, que nem falar, caquinhos de dente ou pedacinhos bem pequenos, que com essa adesão, com essa força de união da porcelana com o dente, a gente consegue manter dentes bem pequenininhos. Tem outros casos que a gente precisa dar um suporte para essa lâmina de porcelana. Então, às vezes precisa fazer o tratamento de canal, algum pino de suporte. Isso vai ser avaliado pelo profissional. Mas a adesão é muito forte e às vezes a gente consegue sim deixar os fragmentos bem pequenos para segurar a porcelana. Perfeito, porque se o dente está saudável, mesmo ele sendo pequenininho, a gente consegue tirar, né? Uma união muito forte hoje. Perfeito. Agora, olha só,
Ela perguntou das facetas, né? Você tem aqui um modelinho das facetas pra gente conseguir observar. Por que quem tá em casa tá perguntando assim, por que tem mais desgaste com a faceta, né? Dá pra gente ver? Dá, o doutor trouxe aqui um modelinho pra gente mostrar. Vamos lá. Normalmente essas lâminas, elas são soltas. Tá. Elas chegam no laboratório assim. Eu deixei unidas essas lâminas pra gente poder virar. Legal. Então, aqui pela frente a gente consegue ver 6 elementos, são 6 dentes, que fizeram lâminas de porcelana. Então a parte externa é totalmente recoberta. Tá. Por trás, onde a gente passaria a língua, olha que legal, tem um pedacinho. a gente consegue ver a base Sim. do nosso dente, nosso fragmento dentário, onde foi apoiado nossas porcelanas. Nesses casos que a gente vê lateralmente a porcelana entre os dentes, são facetas, teve algum tipo de preparo. Quando a gente só vê aqui por fora, simplesmente cimenta aqui, aí sim são as lentes de contato, quando não tem esse desgaste entre os dentes. E aí não dá pra ver? Então você tira uma foto assim, ó, não dá pra ver aqui que tem um pedacinho colado? Se for pela parte da frente, a maquiagem que a gente consegue fazer com a porcelana não dá pra ver. Se você tiver uma base muito escura e virar de ponta cabeça, a pessoa estiver embaixo de você, aí pode ser que perceba. Mas a gente vai lá para proteger. Todo esse dente ele vai ser tratado, né? Então de repente você não vai ficar com a parte a parte interna muito mais escura do que é o seu dente. Nesses casos, a gente faz o recobrimento total, que chama uma coroa total. Aí a gente não faz com faceta, para exatamente não ter a chance de alguém perceber, uma pessoa que você não quer, olhe e fale, não, a base é muito escura, por trás eu enxerguei. Então quando é assim a gente recobre totalmente. Agora você falou sempre de canino a canino, que é o ideal pelo menos fazer de canino a canino. Agora, eu vou tomar o meu sorriso como exemplo. Eu mostro muitos dentes, até os dentes de trás, né? Se eu fosse fazer um procedimento como esse, talvez tivesse que levar um pouquinho mais para os dentes de trás, ou não? Então a gente faz o quê? Uma ótima pergunta. A gente faz fotografias do sorriso do paciente, que é medida a amplitude do rosto, tamanho, onde vai o sorriso, se é um sorriso mais aberto, mais fechado. Então tem alguns pacientes que a gente fala assim, olha, para você, de canino a canino, que é o famoso dente do vampiro, os 6 da frente tá ok. Tem outros pacientes com o sorriso mais aberto, que nem você falou do seu, que a gente vai um pouquinho mais para trás. Então a gente pode colocar 2 para trás do canino, 3. Tem pacientes que fazem a boca inteira. É personalizado. Você escolhe. Tá. Se você se sentir confortável, tudo bem. Se você mostra muito, quer fazer nos demais dentes, faça. E os dentes de baixo? Porque a gente mostra mais mesmo os dentes de cima, né? Mas o ideal, e a maioria dos pacientes que procuram, eles fazem tratamentos com todos os dentes. Tá. Ah, mas aí vamos ser práticos. Então, mas fica muito caro fazer muitos dentes. Então a gente pode fazer um clareamento em todos os dentes, chegar num tom básico e aí melhorar a harmonia e a estética dos canino a canino. Dos dentes de cima, somente os da frente. Ah, eu posso fazer depois de 1 ano mais para trás, ou depois eu posso fazer os de baixo? Pode. Então legal. A gente, com base em fotografia, na cor que já existe, a gente pede para o laboratório de prótese fazer os dentes mais parecido possível com os que você já tem. Então você pode ir aos poucos, ou você pode já fazer o tratamento inteiro. A gente sabe que a porcelana é um material de excelência na odontologia, né? Sim. Tudo que é de melhor é porcelana. Falando de estética hoje, não tem nada mais avançado que a porcelana. Por quê? Ele não colora, ele não pigmenta, você mantém o resultado por mais tempo? A porcelana não impregna a cor. Você não pega a cor com a porcelana. É igual um prato de cerâmica, numa qualidade boa, você come lá arroz e feijão todo dia. Ele não vai ficar escuro por causa disso. Macarrão, molho. Então, uma grande preocupação com os pacientes que buscam muito estética, eles falam, mas então não vou mais precisar fazer clareamento. Quando você tem os dentes todos de porcelana, nem que você quiser fazer clareamento, você vai conseguir clarear, porque a porcelana realmente não muda de cor. Então a gente faz um estudo antes para ver que tom que a gente vai deixar para o paciente conseguir ficar tranquilo
e não ter mais essa preocupação com café, chocolate, as coisas que pigmentam os nossos dentes. Agora, se você não tem a cobertura total da porcelana no teu dente, você tem que tomar cuidado com os dentes que ficaram para trás, tem que tomar cuidado. Os dentes que ficaram para trás, eventualmente se tem algum aí que não foi coberto ou não tem a lente de contato, a faceta, dá para fazer o clareamento nesses outros dentes. Aí a gente vai fazendo clareamentos periódicos. E não prejudica essa porcelana que está na tua boca. A porcelana nem precisa sofrer um clareamento. Não, né? Não vai adiantar se você fizer um clareamento nela. Não pigmentou, também não vai clarear. Então tem pacientes que têm intervalos. A cada uma vez por ano, 2 vezes por ano, faz um retorno de clareamento. Tem pacientes que usam menos corantes, pigmenta menos os dentes, e então demora 3, 4 anos. Cada um é um caso. Então a gente vai analisar e os pacientes vão fazendo os tratamentos com clareamento para manter aquele tom escolhido pelas porcelanas. Essa era a minha próxima pergunta. O tom escolhido da porcelana, tem vários, né? E a gente sabe que nenhum dente é branco, né? E quando a gente fala de clarear os dentes, é clarear, não é branquear, né? É isso. Hoje, a gente, com essa procura tão grande assim pela estética, alguns pacientes, algumas pessoas famosas, elas procuram um tom muito, muito claro e acaba ficando um pouco artificial. Então a gente gosta do dente claro, do dente branco, só que tem que tomar um pouco de cuidado para não exagerar no tom, porque às vezes a gente acaba se arrependendo quando faz muito, muito claro e depois acaba pedindo para trocar, porque não dá para fazer mudança na cor da porcelana. Então é super importante ter o bom senso na hora de escolher a escala de cor, porque a gente consegue ir muito claro, mas tem que ver se essa cor vai ser ideal para o seu caso. Olha, eu vou dar um recadinho para quem está em casa, mas eu volto para fazer essa pergunta da Carmen Lúcia Facim. Ela pergunta se pode ser feito vários dentes ao mesmo tempo, se tem que ser um a um. O doutor já respondeu, mas a gente fala de novo, tem sempre gente ligando a TV agora. Ela aproveita aqui e pede um beijo pro filho dela que está assistindo a gente, está ligado no programa, super atento, que é o Kaique. Um beijo, Kaique, para você, um beijo para Carmen Lúcia e um beijo para Sueli Januário, que ontem conversei com ela no Facebook. Ela é super fã do programa, adora, sugeriu um tema aqui para o Consulta ao Doutor, que é a esclerodermia. A gente vai falar sobre esse assunto. Sueli, fica tranquila. Obrigada pelo carinho, viu? Muito obrigada pela confiança. É sempre muito bom receber esse amor de vocês. Gosto bastante, sou muito grata a Deus por isso. Obrigada, viu? Dá um recadinho de saúde, o doutor Daniel Machado continua aqui conosco, ele é cirurgião dentista, tá falando sobre essa parte estética maravilhosa, soluções aí para a vida das pessoas. E olha, também vou saber se tem limite de idade, viu? Porque tem muita gente se boicotando, só porque chegou na terceira idade, acha que não merece ter um sorriso melhor. Tem muita gente que tem os dentes na boca, porque quando o problema são implantes, né, as próteses, enfim, as pessoas até cuidam disso, mas quando os dentes delas estão na boca, elas falam assim: ah, mas os dentes são meus, eles estão feios, mas deixa assim mesmo. Olha, tem muita coisa para se fazer e todo mundo merece ter um sorriso bonito. No próximo bloco, eu e o doutor Daniel Machado estaremos aqui de volta, te esperando, aguardando as suas perguntas e, claro, para dar alternativas para você que está achando que seu sorriso não está harmonioso mais, ou quebrou um dente, acha que não compensa arrumar. Gente, pensamento moderno. Tem ferramentas para que a gente possa consertar aí o que de repente não está do seu gosto. Eu te espero daqui 3 minutos. Até já. Nós estamos de volta. O Consulta ao Doutor de hoje recebe o doutor Daniel Machado. Ele é cirurgião dentista, está nos explicando um pouquinho sobre as lentes de contato para os dentes. E tem muitas perguntas chegando, claro. Tem gente que acha que, como os artistas usam essa técnica, né, esse procedimento fica inviável para qualquer pessoa. Então, o doutor está explicando aqui pra gente como é que funciona, hoje muito utilizado. E tem pergunta dos telespectadores, olha só. A Carmen Lúcia Facim, e aliás a gente vai responder essa pergunta, já foi até falado, mas você que está ligando a televisão agora, lentes de contato para os dentes, preste atenção. Uma técnica bastante utilizada agora, muito moderna, que pode salvar diversos sorrisos, né, doutor? E olha só, a Carmen Lúcia, ela diz aqui assim: pode-se fazer vários dentes ao mesmo tempo ou tem que ser um a um?
Pelo contrário, fazer vários dentes ao mesmo tempo é melhor, porque um lote de porcelana, uma única moldagem, então os dentes vão ficar alinhados. O nosso laboratório que vai confeccionar essas lâminas vai fazer eles unidos um no outro no tamanho ideal, no formato ideal. É possível fazer um e depois outro e depois outro, e fazendo aos poucos é possível. O resultado não vai ser igual quando você faz um conjunto de lâminas de porcelana de uma vez só. Tá, perfeito. Agora tem gente perguntando se tem outras cores. É cor de dente, né? Cor clarinha. É cor de dente. Existem algumas pessoas que pedem um brilhante, um ouro no dente da frente. Em alguns países isso é comum. A gente aqui no Brasil, a cor fundamental é a cor de dente. Existem tons, variações de tons, mais claro, mais escuro, e vai do profissional dele até onde ele é o limite de atuação, da onde ele vai conseguir entregar um pedido pro paciente. Tá. Agora, tem muita gente que acha que, meus dentes idosos, né? Eu tenho dentes na boca, eles são meus, tão feinhos, né? Já estão quebradinhos, o tempo desgastou esse dente. E aí essas pessoas que têm os dentes delas mesmo na boca, ficam com um sorriso mais feio, menos bonito e menos natural, mesmo sendo os dentes da pessoa, do que quem utiliza uma prótese total, né? Móvel, fixa, implante, tanto faz. A pessoa que precisou, não conservou os dentes na boca, precisou extrair, por qualquer motivo, qualquer problema, acabam tendo um sorriso mais bonito do que quem tem os dentes próprios dentro da boca. As lentes de contato de porcelana podem funcionar também para os idosos? Para qualquer idade. A gente tem que entender que hoje o bom senso é o que vale no profissional e no paciente. Então, a gente consegue ter muita naturalidade e um planejamento correto devolve a harmonia do rosto e do sorriso dos pacientes. Não precisa se preocupar em pensar, não, os dentes são meus, eles estão aqui, mesmo que não são tão bonitos, vou continuar com eles, que senão vai ficar artificial. Hoje a gente consegue fazer fragmentos de porcelana, lentes de contato, e nem às vezes o cirurgião dentista sabe dizer que tem alguma porcelana nos dentes. Perfeito. Acho importante porque a pessoa fica ali, você conseguiu levar a vida com os dentes na boca, né? E aí você fica com o dentinho já está mais frágil, bem desgastado. Olha, que excelente oportunidade para colocar as lentes de contato, né? E as ferramentas que a gente tem, que precisam de pouquíssima coisa, né, doutor? Então, exatamente por não ter que fazer nenhum preparo ou fazer um desgaste mínimo na estrutura dental, a procura desse tratamento tem aumentado em todas as clínicas. Então, não se preocupe, vai desgastar mais o meu dente, vai piorar o que já está. Procura um profissional gabaritado, pesquisa antes, vai numa pessoa séria e faz um planejamento. Pelo que eu vi, o doutor vai mostrar aqui como é que é o planejamento. É algo tão personalizado, individualizado, né? Que até eu falei se tinha chance, se poderia reverter isso, se poderia tirar, mas é algo tão pra você e somente pra você, né? Estudado, feito aqui o terço do rosto, que o seu sorriso vai ficar harmonioso, com certeza. Dá pra gente mostrar como é que é o processo? Porque quem tá em casa quer saber. Cheguei no teu consultório, doutor, quero fazer o meu sorriso mais bonito. Quanto tempo isso vai levar? Depende do caso. Então a gente tem que estudar, você acabou de falar. É personalizado, individualizado, sim. Então a gente vai com fotografias, com radiografias, estudar e planejar o caso individualmente. Tem planejamentos e tratamentos que a gente consegue em 2, 3 consultas finalizar já com as porcelanas cimentadas. Então vou passar um pouco aqui de como é o passo a passo. Eu vou ser um pouco rápido para a gente não se estender muito, mas dá para ter uma ideia. Aqui a gente tem o modelo de gesso, que é uma cópia dos nossos dentes. Você quer usar minha caneta para apontar? Quero. Nesse modelo de gesso, é a cópia exata como a gente chegou no consultório, como estamos agora. Tá. Depois disso, a gente vai... olha, isso é muito bacana. Isso eu gosto muito. Vou salientar aqui que esses pacientes não são meus, tá? São fotos da internet.
O nosso conselho de ética não permite que você mostre casos de antes e depois. Tá. Então eu vou mostrar, só que são casos da internet, Pra tá? exemplificar mesmo, né, doutor? Exemplo, para facilitar. Tá. Então aqui é feito um planejamento digital no computador. Então a gente vai desenhando no computador, junto com o laboratório, como seria o formato ideal, como ficaria depois do tratamento. Perfeito. Com bases no rosto e a altura do Você sorriso. tem até a medição aqui do rosto. É tudo ó. medido Se previamente. quiser acompanhar, ó, tem a medição do rosto, né? Aqui mais planejamento virtual, que é o nosso digital. Depois do nosso planejamento digital, a gente transforma o computador num modelo de cera. Então, o que foi feito digitalmente vai ser transformado num planejamento de cera. A gente tira uma cópia da cera para a gente ter uma referência. Dentro dessa cópia é injetada uma resina especial de provisório. Ela vai ser colocada dentro daquele molde do nossa cera e a gente coloca na boca. Tá. Quando tira o molde, fica tudo unido. Aí a gente faz o acabamento. Então esse paciente aqui, ele tem de canino até canino. Se a gente olhar... E nesse caso, realmente não dá pra ver a diferença, né? Aqui é o nosso test drive que a gente chama. Aqui a gente não consegue passar o fio dental. Tá no momento provisório. Depois que você se acostumou, você fala pro dentista, ok, gostei. Aí as porcelanas vão ser realizadas nesse formato. Tá, agora doutor, uma parte muito importante que eu acho de qualquer acabamento de procedimento estético é gengiva encontrando o dente. Sim, muito né? importante. Não pode ficar faltando um pedacinho aqui, senão fica nítido que aí não a gente não teve dente, sucesso no nosso tratamento. Tá. Que a gente chama de black space, ou um vão escuro na papila, que é esse triângulo da gengiva que encontra o dente. Então a gente tem que fazer o formato bem juntinho. E aí você precisa que esse paciente esteja em contato com você, também fazendo a manutenção, tanto do saúde bucal, né? Saúde da gengiva e da boca. Se houver necessidade de trocar, agora eu quero mudar, doutor, vamos fazer outra, vamos fazer de novo, né? Pode haver a gente faz um controle, uma manutenção a cada 6 meses. Então é semestral. O paciente que coloca porcelana ou não, a gente sempre está buscando ele para voltar a regressar na nossa clínica para fazer um controle de saúde da boca. Por que eu acho essencial? As pessoas têm muito problema de gengiva, doutor. Muito problema de gengiva. E aí, de repente você tem uma retração de gengiva aqui, que na época que você fez... Já acabou o seu tratamento. Quando você fez, estava perfeito. Aí a pessoa coloca muita força para escovar, ou por milhares de outros motivos. Você acaba retraindo essa gengiva. Aí é uma certeza. Para você continuar com o resultado perfeito, havendo esses problemas, tem que fazer de novo. Tem que fazer de novo. Mas se a gente consegue identificar isso no início, se existe esse controle da clínica com o paciente, essa manutenção é importante, identificado no início, a gente consegue estabilizar ou reverter. Se a gente olhar para o espelho e falar assim, meus dentes estão lindos, eles não incomodam, não sinto nada, e ficar 10 anos sem ir no consultório, quando eu chegar lá, pode ter que fazer tudo de novo. Entendi. Agora, esse aqui é o provisório, não dá para passar o fio dental, né? Agora eu estou imaginando o paciente gostou, tá? Vai voltar lá na tua clínica. Esse é o nosso test drive. Tá. Se o paciente gostou... Quanto tempo ele vai ficar com isso aí? Tem casos que 2, 3 dias e tem casos que levam 10 dias. Depende do planejamento. Veja bem, são dias, né? A pessoa não vai embora com isso, vai daqui 7 meses voltar e falar do doutor. Não. É um tratamento muito rápido e o provisório nem aguenta tanto tempo. Perfeito. De que material que é? É uma resina chamada bisacrílica. É uma resina especial para esse tipo de procedimento. Tá. Vou atender uma telespectadora que está na linha, a gente continua mostrando já. É a Cleusa, de Porto Seguro, na Bahia. Oi, Cleusa, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda. Fica à vontade para tirar sua dúvida, pode perguntar. Então, o que eu gostaria de saber do doutor é que assim, eu fiz uma ponte fixa, ela tem mais ou menos 25 anos. E assim, alguns dentes chegou a desgastar. E eu queria trocar essa ponte fixa, mas a minha preocupação é que eu não queria ficar sem os dentes, entendeu? E aí, assim, no período assim de fazer o tratamento, se tem uma maneira de colocar o dente para não ficar sem dente. E o meu dente foi todo desgastado para poder colocar a ponte fixa. Ela é bem antiga.
Tá. Então você tem a ponte fixa, embaixo dela você tem o seu dente. Isso. Só que bem desgastado todo para poder fazer a ponte fixa. Tá. E Cleusa, você continua indo ao seu dentista? Ou também essa manutenção tá um pouco falha? Olha, essa manutenção tá um pouco falha. Tem bastante. Assim, eu vou ao dentista para fazer canal, alguma coisa assim, mas assim, para fazer manutenção da ponte fixa não tem bom tempo. É por isso que está estragado. Tá bom. Obrigada, Cleusa. Um beijo para vocês aí de Porto Seguro, na Bahia. Doutor, isso é um cenário muito comum, né? A pessoa tem uma ponte fixa, por exemplo, 20, 25 anos, é o mesmo material, o mesmo produto nessa boca, e sem manutenção é difícil de manter, isso quebra, né? Às vezes pode quebrar e outras vezes ocorre a infiltração. O que é infiltração? A linha onde termina a coroa, ou a faceta, ou a ponte, com a raiz que ainda está sustentando ela, ocorre um acúmulo de placa bacteriana e infiltra. Então essa falta de controle, essa falta de manutenção na clínica, como eu falei agora há pouco tempo atrás, você pode um dia retornar a uma clínica e ter que trocar tudo. Cleusa me disse que tem uma ponte fixa há muitos anos e ela queria saber se com os dentes já desgastados embaixo daria para fazer o tratamento com porcelana. Dá para fazer com porcelana. Olha que boa notícia. Só que a gente tem que trocar essa ponte fixa, tá, e estudar o caso dela para ver se precisa fazer uma coroa completa ou se é só a parte externa que vai ser trocada e realizada. Agora, claro que você está assistindo aí ao programa e na sua tela está escrito lentes de contato. Aí você quer saber se você pode usar essa técnica. Mas o mais legal de tudo é que você vai procurar o especialista em quem você confia, né? Um especialista que tem aí a possibilidade de te ajudar, né? Quem tem ferramentas aí para te ajudar, estudou para isso, muito atualizado. Os profissionais da saúde precisam estar muito atualizados. E aí, de repente, não é a lente de contato para você, mas tem tantas outras opções, né, doutor? De repente não é a lente de contato e não significa que não vai ficar excelente. Olha, hoje a gente faz o quê na boca do paciente? Faz o menor preparo, o menor desgaste possível. Tá. Então aqui eu tenho uma série de laminados em porcelana. Tá. Tem alguns que são lentes de contato, onde não teve nenhum desgaste. Tem outros que são facetas de porcelana. Isso. E tem outros que são coroas completas. Então você vai adaptando. O importante é que o sorriso vai ficar bonito. O sorriso vai ficar bonito. O que a gente faz? Planejar caso a caso e sempre realizar. Hoje a gente consegue fazer isso. Realizar o menor preparo possível, sem desgastar muito o dente. Agora, doutor, como é que a gente falou um pouco da cor do dente? São várias tonalidades, né? Então você tem, e eu já vi dessas graduações de cores dos dentistas. Você sabe, você tem a cor do seu dente, o dentista sabe qual é o tom que ele consegue chegar com o clareamento, né? São várias tonalidades, tem os mais amarelados, os mais acinzentados, né? E aí você vai seguir a tabela de cores de acordo com a cor natural do dente, né? Ninguém quer parecer que fez um procedimento, né? A gente tem no tratamento de clareamento um limite que a gente consegue chegar. Então não é sempre que a gente consegue, com um clareamento, sair de um tom mais amarelado para um tom super claro. Então a gente, com base na nossa escala de cor, a gente vai definir e conversar com o paciente onde a gente consegue chegar com o clareamento. Após isso, a gente vai escolher a cor da nossa porcelana, porque tem que se manter sempre estável se você não fizer o tratamento em todos os dentes. Perfeito, perfeito. Olha, eu tenho várias perguntas chegando aqui no Facebook. Tem pessoas que falaram, hoje eu vou assistir porque o assunto me interessa. Muito bacana, é bom falar da saúde da boca, né? Porque é o nosso cartão de visitas. E é triste isso, mas é a realidade. Quantas pessoas não conseguem empregos porque não tem um sorriso bonito, porque não tem a saúde da boca, bucal. A estética da boca bonita também. Muito importante. E o mais legal é que, ainda que a estética é que te leve os pacientes para o consultório, né? A pessoa chega lá, doutora, eu vim só fazer um clareamento. Chega no teu consultório, tem cárie, tem canal para fazer, tem um monte de procedimentos. Pelo menos, estando nas mãos do profissional, a ordem certa vai ser seguida, né? Ninguém vai fazer um procedimento como esse estando com a boca precisando fazer outros reparos, né? O caminho ideal
mesmo que o paciente chegue na sua clínica pedindo somente por estética, é você fazer uma avaliação completa. Então, se você identifica que o paciente necessita fazer uma descontaminação da boca, uma limpeza, algumas restaurações, tratamento de canal, enfim, a gente chama isso de tratamento clínico. Então, antes de ir para a estética, é realizado o tratamento clínico. Por exemplo, a gente brinca com... Você está construindo uma casa. Então, a gente constrói viga, tijolo e depois, no final de tudo, é que a gente vai pintar, né? Então, a gente vai pintar nossa casa depois que ela estiver com a base construída e saudável. Então, a gente faz tratamento clínico antes e depois realiza o estético. Olha, tem uma pergunta aqui da Reni Correia. E ela abre a pergunta dela falando que sempre teve muito medo de dentista. Diz que só vai ao dentista quando sente alguma coisa, alguma dor. E hoje ela gostaria de poder ter um sorriso bonito no rosto. Mas sempre sorri um pouco com a boca fechada, tem vergonha, né? Tem dúvida de que se esse sorriso vai agradar, vai ser agradável. Aí ela conta aqui alguma outra situação que eu conto para você e para o doutor depois do intervalo. Mas olha que importante esse primeiro relato aqui da nossa telespectadora. As pessoas que são traumatizadas, né, que têm medo de ir ao dentista, vão sofrer também com a parte estética, né? E só ir ao dentista quando sente dor, que erro, né, doutor? Esse é um grande erro, é uma pena. Uma pena os pacientes hoje só irem mesmo ao consultório quando tem alguma dor, algum problema sério. Realmente existe essa coisa da odontologia, do dentista, no trauma. Só que a odontologia moderna, atual, ela tem vários mecanismos para reverter esse quadro. Então os pacientes hoje podem ir à clínica com calma e que a gente vai gradualmente voltando isso e eliminando esse trauma. E olha, ela dá um relato aqui, ela já fez algumas tentativas, mas aí deu infiltração, deu problema, ela acabou perdendo e pelo visto não voltou mais no especialista. Já depois do intervalo a gente volta com essa pergunta. O doutor Daniel Machado continua aqui comigo, ele é cirurgião dentista, está esclarecendo, mostrando aqui como é que isso funciona, como é planejamento. De repente você está assistindo ao programa e para você não é lente de contato que é mais indicado. Mas o importante é você ter o bom profissional. Ele, somente ele, o bom profissional que você escolher é quem vai poder te dar esse direcionamento. Já. E como a gente não tem... eu tenho, né? Mas as pessoas não têm o hábito, muitas vezes, de frequentar o mesmo cirurgião dentista, doutor. Tem tanto problema que depois você precisa resolver, né? Já. No próximo bloco, o doutor fala mais sobre isso. Em 3 minutinhos eu tô te esperando. Até já. Nós estamos de volta. Atenção, porque esse é o último bloco do Consulta ao Doutor. Mas olha, ainda dá tempo de você fazer a sua pergunta. Você pode ligar para casa, da operadora 11 3337 5886. Também entrar na nossa página do Facebook, facebook.com/consulta ao doutor, e tirar sua dúvida com o doutor Daniel Machado, que é cirurgião dentista. Hoje trouxe aqui essa novidade das lentes de contato para os dentes e está nos explicando. A nossa telespectadora, Reni, ela diz aqui que tem medo de ir ao dentista e hoje ela sofre porque ela não tem um sorriso bonito, sorri com a boca fechada, ela gostaria de ter, mas tem o medo de ir a este profissional, né? Que é algo que deve ser desmistificado e trabalhado a criança desde sempre, para que nenhum adulto sofra com isso. O cirurgião dentista é um especialista que a gente tem que visitar a cada 6 meses, doutor. Não dá pra ter medo, né? O que ela conta aqui é que ela já tentou, ela fez, ela chama de pivô. E aí deu infiltração, acabou que ela perdeu isso que ela tinha feito. Aí ela quer saber se tem jeito pra ela. É possível, a gente tem que fazer um planejamento e um exame antes, mas tem jeito sim. Qualquer situação hoje a gente consegue tratar. Essa história do trauma, do medo, a odontologia moderna tem vários mecanismos hoje de diminuir essa ansiedade do paciente, desse trauma, e conseguir fazer um tratamento mais confortável, diferente do que era há alguns anos atrás. Então, desde criança, hoje em dia, vai sendo condicionado, o paciente vai aos poucos entendendo que cuidar dos dentes é saudável. Eu sempre falo, escolha um profissional bem legal,
além de ser um excelente profissional, que seja uma pessoa muito boa, porque a cada 6 meses você vai, já põe a conversa em dia, né? Conversa, dá uma risada. Bate um papo. Vocês batem papo, né? Enquanto a gente tá com a boca aberta. A gente bate um papo antes. Não, muito legal mesmo. Eu acho fundamental, precisa ir ao dentista, e quando o cirurgião dentista às vezes até prorroga um pouquinho, fala assim, pode ser uma vez ao ano, a chance de depois passar muito tempo é muito grande, né? Porque aí você já coloca na cabeça que é anualmente. A chance de passar 3, 4, 5 meses, outro já ano... não é o indicado. Agora, uma etapa muito importante que você estava conversando aqui comigo é a parte de cimentar, é isso? É a aplicação das porcelanas, seja faceta ou lente de contato, ou até mesmo uma coroa completa. Isso é muito importante, que muitos pacientes chegam na clínica e perguntam, mas isso cai? Isso solta fácil? Eu posso morder porque ninguém quer morder uma maçã. Posso morder uma maçã? Essa pergunta é a principal. Então existe todo um processo, uma sequência de passos que a gente tem que fazer na hora de aplicar essa porcelana no nosso dente. Então algumas clínicas, alguns profissionais, com a vontade de ser um pouco mais rápidos, colocam diretamente o cimento específico, né? Que é um cimento à base de resina, e aplica a porcelana. Aí essa união da porcelana com o dente não fica tão forte. Essa é a parte da aplicação? Essa é a parte interna da porcelana, onde é colocado um ácido em forma de gel, para deixar a porcelana mais porosa. Ela fica com barreiras mecânicas. Depois é colocado um outro gel para tirar o excesso do primeiro. Depois é um material químico que chama silano. Depois coloca-se um adesivo de resina, e só assim no final que coloca o cimento de resina aqui. A gente consegue ver extravasando por aqui. Perfeito. Isso dá um trabalho, demora um pouco. Então, muitas vezes é colocado direto no fragmento, e aí costuma soltar. Mas se escolher um profissional bacana e uma clínica legal, aí feito do jeito certo, a adesão é muito forte. Porque, pelo que você está falando, tanta gente usa, né? Se não fosse algo que bem feito ficasse excelente, a adesão das pessoas não seria boa. Cresce muito o uso dos laminados de porcelana hoje, porque se a gente fizer do jeito certo, a gente vai ter um sucesso muito grande. Eu vou dar um recado para quem está em casa, mas eu volto, porque olha só, aqui em cima da nossa mesa tem protetores esportivos. E a doutora vai falar da importância de utilizar, tendo feito um procedimento como esse, ou de repente não. E não é só para quem faz esporte luta, não, viu? Que toma soco, não. Muito mais que isso, já já você vai saber. Eu volto a conversar com o doutor Daniel. Doutor, você trouxe aí agora para a nossa bancada, para a nossa mesa, você trouxe uns protetores esportivos. Queria que você explicasse um pouquinho a função, porque quem está em casa está achando, mas eu não luto, doutor. Eu só corro ou faço musculação. Será que eu preciso? Olha, eu queria explicar para você, Denise, que os protetores hoje, eles devem ser usados em qualquer prática esportiva. Ótimo. Quando a gente faz o esporte, normalmente a gente aperta o dente. A gente faz força nesses músculos, fazendo uma tração. Isso gera uma fadiga dos músculos faciais, e com o uso dos protetores esportivos, a gente consegue não só proteger o nosso dente, mas sim ter uma performance melhor no esporte. Alguns estudos mostram pra gente que a gente tem uma melhora de 20% na performance. Algumas pessoas falam em 30%, é muito. Mas 20% já tem estudos que comprovam. E tá ótimo, fora que você preserva a tua saúde bucal, né? E preserva a saúde bucal. Então tem tipos diferentes de protetor. O protetor que pega a parte do céu da boca, que ele é um pouco maior, é indicado para quem faz esporte de contato, como lutas. Os protetores mais finos, eles vão só na superfície do dente. Você pode personalizar com o seu nome, esse aqui tem o meu. E aí... É legal, né? Porque também é uma coisa que você não pode trocar, né? Não pode usar o da outra pessoa. Sim, aí você já sabe qual é o seu, se você tiver num esporte em conjunto. E esses protetores de performance, eles não pegam todo o céu da boca, eles só pegam a superfície onde você aperta. Perfeito. Então alinha a coluna, melhora a postura, e você não gera tanta força para os dentes e não ocorre a fadiga dos músculos da face. Então o seu rendimento no esporte melhora. Além de proteger tanto um trabalho com porcelanas, que a gente está conversando hoje, quanto os dentes naturais, caso você não tenha porcelana. Deve ser usado por todo mundo. Agora, quem tem porcelana tem que usar? Ou também fica uma opção? É uma opção.
Tá. Como eu indico? Você preserva, né? Com o protetor, você acaba preservando mais. Eu indico para todos os pacientes que praticam exercícios físicos. Tá. Então, os que usam porcelana, os que fazem o tratamento com porcelana comigo, eu reforço ainda mais a indicação. Eu falo da importância que é, além de você preservar os seus próprios dentes... Tem um grupo, aliás, você treina com um grupo aí, né? Eu treino com um grupo forte, a gente faz treinos no Parque do Ibirapuera. E eu até, muita gente me pergunta isso, eu tenho um blog, e esse blog, ele fala muito sobre vida saudável, sobre alimentação, exercício. E o pessoal, quando me pergunta do blog, fala assim, mas não é um blog de odontologia? Eu falo, eu falo muito de odontologia. Mas hoje, a nossa vida está muito global. Não tem como se dividir, né? E é exatamente isso. Não existe mais o paciente que venha no seu consultório falando assim, eu quero saber quanto é para arrumar esse dente. Perfeito. Você tem que tratar o paciente como um todo, por inteiro. Então a gente tem que saber tudo que está relacionado à saúde do nosso paciente. E por isso que no blog eu falo tanto de esporte, de alimentação saudável. Tem colaboradores também. Eu tenho colunistas médicos, tenho colunistas que fazem nutrição, esportistas, tenho pessoal que fala de tendência, moda. Então é um blog bem bacana e por isso que eu não foco só em odontologia, porque odontologia não é só boca. É o corpo inteiro. Sensacional, até para que a pessoa que está em casa possa ver que não é um mistério, né? Então é um profissional que vai tratar ali da sua boca, mas que também se preocupa com o bem-estar, com a qualidade de vida. Aí ele falou do blog, já vou passar o blog aqui do doutor, www.danielmachado.blog.br www.danielmachado.blog.br. E o Instagram do doutor faz o maior sucesso. Se você tem Instagram, corre pra lá, segue o perfil dele, @drdani-machado. drdani-machado é o Instagram do Dr. Daniel Machado. Agora, tem muita novidade, o doutor posta o treino dele também. Importante que não é só que ele fala sobre isso, você faz isso também, né? Você utiliza o protetor, não é que você sabe que é bom utilizar e é só para os seus pacientes, tá na tua vida também. É muito diferente quando você aprende uma técnica em cursos após a sua graduação na faculdade e você nunca fez isso em você. Quando você tem uma prática, quando você aplica isso diariamente, aí fica muito mais fácil de você conseguir promover esse tratamento de uma maneira correta para os seus pacientes. Então, quando está dia a dia, é muito mais acessível e muito mais fácil de você conseguir delimitar e planejar o tratamento certo. Doutor, da outra vez que você esteve aqui, a gente falou sobre o uso terapêutico da toxina botulínica. Agora, eu vou imaginar, eu vou te fazer essa pergunta, mas não responde agora que eu vou dar um recado. A pessoa sofre com bruxismo, range os dentes, aperta, na maior parte durante a noite, então é algo bem voluntário, não dá pra você lembrar de desapertar, porque quando você tá numa situação tensa, se você dá uma apertada, você percebe e afasta o dente. Tem até aplicativo no celular pra gente desencostar o dente, né? Pra lembrar. Agora, a pessoa fez um procedimento como esse, seja lente de contato, seja faceta de porcelana, coroa, o que for, e sofre com bruxismo. Será que essa pessoa precisa aplicar essa toxina botulínica para já dar uma aliviada e usar o aparelhinho correto ali para o bruxismo? Já você explica pra gente, tá? Como é que faz? Então, seu paciente que tem bruxismo, quer ter um sorriso mais bonito, tudo isso vai no planejamento. E como é planejado tudo individualmente, também você vai conseguir se programar financeiramente para fazer tudo isso. Tem a parte provisória, depois de uns dias você vai lá, coloca o... Por que é importante se programar? O doutor falou, aquele provisório, no máximo 10 dias que ele vai ficar lá até as suas peças ficarem prontas. Já a doutora explica como é que faz quem tem bruxismo. Eu volto a conversar com o doutor Daniel Machado. Doutor, quem sofre com bruxismo é teu paciente, fez de repente a faceta de porcelana, ou a coroa, seja o que for, ou a lente de contato. O que tem que fazer? Você recomenda já a aplicação da toxina botulínica para que o seu trabalho também siga em perfeito estado e que a qualidade seja preservada? Tem que usar o protetor? Como é que faz? Antes da gente realizar a aplicação final das lâminas de porcelana,
seja faceta, lente de contato ou até mesmo as coroas, a gente tem que controlar o paciente que sofre de bruxismo ou apertamento. Então, da outra vez que eu vim aqui, a gente conversou bastante sobre o uso da toxina botulínica, que é um relaxante muscular, que na odontologia vem crescendo cada vez mais e é aplicado nos músculos de mastigação onde ocorre o apertamento. Então, nesses pacientes, a gente controla antes com a aplicação de proteína botulínica, quando a indicação, e após o paciente que range também os dentes, à noite ou durante o dia, a gente também indica o uso da placa. Legal. Mesmo o paciente que não usa porcelanas, ele tem que cuidar da superfície do dente. Quando a gente está com porcelana em cima, aí a gente tem que ter um cuidado um pouco maior. Essa então, placa... a gente controla antes. Tá. Essa placa é de acrílico? Placa de acrílico. Para controlar o ranger do dente, é o acrílico. Então, quando o paciente só aperta, é um apertamento cêntrico, reto, aí a gente relaxa os músculos da face com toxina botulínica. Tá. Quando além do apertamento tem lateralidade, quando a gente faz o ranger dos dentes, aí só relaxar a musculatura não adianta, porque é o movimento que a gente está fazendo para o lado. Aí a gente tem que usar um protetor de dente. Esse protetor, o ideal é que seja de acrílico, é a nossa famosa placa que a gente usa para dormir. Ou se o paciente tem o diurno, também é aconselhado durante o dia. Porque quem range durante o dia também tem que cuidar, né? Também tem que cuidar. E não adianta só imaginar que só quem tem porcelana precisa. Não. Mesmo quem não tem. Se range durante o dia, você vai perder a altura do dente, aí você vai precisar fazer, com certeza, o procedimento. Não tem como fugir. Então a gente tem que cuidar em qualquer caso. Tá certo, doutor. Adorei te entrevistar. Eu vou passar de novo os contatos do doutor, porque olha, o Facebook, o Instagram dele tá sempre recheado de dicas, ele sempre coloca lá o assunto que tá no blog também. Tem das coisas mais simples como escovação, né? Quantidade de pasta, creme dental, tudo isso, até as mais complexas, os tratamentos mais modernos, tudo isso ele escreve lá no blog www.danielmachado.blog.br www.danielmachado.blog.br e o Instagram @drdani_machado, @drdani_machado, tudo junto. Você encontra o Instagram dele. Faça parte da... Quantas pessoas você já tem no seu Instagram? 32 mil e alguma coisa. Faça parte desse grupo aí. 32 mil pessoas já seguem o doutor no Instagram, porque a página é boa mesmo, né? Senão não consegue tanta curtida assim, doutor. Eu também sigo você, adoro sempre as novidades que você coloca lá. O que eu acho mais legal é que você é muito elogio aqui também pela sua simpatia e pela explicação fácil que você consegue trazer aqui pra nós. Queria que você falasse, a gente tem um minutinho final, que você falasse aqui pra gente, pra quem tá em casa, e como aquela nossa telespectadora tem medo de ir ao dentista, nada vai ser pra traumatizar o paciente, né? Ele pode chegar com esse histórico no seu consultório, né? Claro. Hoje a gente consegue promover um tratamento sem aquelas intervenções muito complicadas, o que antes a odontologia não proporcionava. Então, o importante é você procurar um profissional e uma clínica que seja bacana, que você tenha indicação. Então, pesquisa, pergunte para quem já fez tratamento, vai na internet e pesquise sobre o histórico do profissional. E aí sim você vai ter um tratamento mais seguro, mais confortável. Não adianta ir para qualquer lugar que aparecer, qualquer propaganda que você já olhar e já sai procurando, porque você pode ter esse histórico de manter o trauma, o medo. Então pesquise o profissional, pergunte para amigos que já realizaram e vá ao cirurgião dentista e consiga um tratamento de excelência que a gente consegue hoje realizar. Tem muita gente ainda fazendo pergunta aqui. A última pergunta para você: a partir de que idade você faz um procedimento como os de lente de contato? Tem que estar com a estrutura óssea formada. Tá. Então, se o paciente é muito novo, a gente faz radiografias pulso, a gente faz radiografias da face para ver se todos os dentes já estão erupcionados. Então, não tem uma idade exata. Mas quando o paciente chega à fase de adolescência, a gente procura exames para determinar se o paciente pode realizar ou não.
Adorei te entrevistar de novo, doutor. Ele está mais que convidado para voltar aqui. Tem muita coisa para a gente falar sobre o mundo da odontologia, né? E levar para o público essa novidade, para que as pessoas não fiquem achando que só quem é ator, né? Atriz, só pessoas famosas podem ter um sorriso bonito. Não, você também pode. Eu que agradeço. Pode me convidar quando precisar, Obrigada. Quando quiser. É um prazer estar aqui. E realmente hoje o tratamento estético não é só para artistas e para pessoas famosas. Com a amplitude desse tratamento em todo o país e consequentemente no mundo, os valores caíram. Sim, porque é muita oferta. Exatamente. Então ficou mais acessível para todo mundo. Pesquisa, vai procurar e tem um sorriso mais bonito. Com certeza. Tá dado recado, então, doutor Daniel Machado vai voltar, ele é cirurgião dentista, hoje falou um pouquinho aqui conosco sobre as lentes de contato para os dentes. Agradeço você que me acompanha todo dia, você que escolhe assistir a consulta ao doutor nessa faixa de horário, que tenha confiança aqui na nossa escolha de bons profissionais. E olha, a gente não vai te decepcionar não, a gente sempre traz profissionais de excelência para contar o que tem de mais moderno e tirar as nossas dúvidas de maneira fácil aqui para que a gente consiga entender. Obrigada pela companhia, bom fim de tarde, até amanhã, tchau.